Esta será uma semana extremamente importante para a história do país. Ontem, na sessão do Congresso Nacional, nós tivemos a inauguração do voto aberto para análise dos vetos presidenciais, o que permite que a sociedade, as pessoas acompanhem de forma clara e transparente a posição do seu representante ou dos representantes como um todo na discussão de cada matéria, como foi, por exemplo, no veto do reajuste da tabela do imposto de renda. Aqueles que tiverem interesse e curiosidade poderão saber rigorosamente como cada um dos deputados e deputadas, senadores e senadoras, votaram no que diz respeito à carga tributária do imposto de renda. E assim sucessivamente, o que, ao meu ver, inaugura um tempo novo na democracia representativa do nosso país e permite esse controle, que deve ser cada vez maior, do representado em relação ao representante. Esse controle, esse mecanismo de comunicação deve ser cada vez mais próximo, e aqui no plenário o senador Rigufe é um exemplo muito eloquente, muito positivo desta nova forma de agir e de fazer na política, e não me refiro apenas à forma criteriosa, ciosa com que o senador Rigufe sempre tratou da coisa e do dinheiro público, mas também no cuidado de prestação de contas de sua ação. Além desta quarta-feira, que foi marcante para a história do Parlamento, porque, de fato, a mudança da regra na votação dos vetos presidenciais é muito significativo. Teremos momentos em que vários desdobramentos serão observados a partir do acompanhamento da sociedade, da posição de cada um dos representantes. Mas amanhã, sexta-feira 13 e no domingo 15, nós poderemos estar também colocando uma marca importante nesses 2 dias no calendário histórico do país. Coincidentemente, a sexta-feira 13 foi o dia do comício que deflagrou o processo de queda do presidente João Goulart. Tem uma coincidência histórica, e eu não estou fazendo nenhuma analogia a um momento com outro, mas eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, para, muito menos como líder do PSDB, não falo pelo meu partido nesse instante, falo dentro do meu livre pensar, porque quando você ocupa um cargo de líder, você tem a obrigação de interpretar o sentimento médio da bancada, quando não é possível interpretar e traduzir o sentimento unânime do colegiado que você comanda. Mas eu vivo esse instante como um momento de muita apreensão pessoal, apreensão política, porque estamos diante de um episódio onde tem algo a acontecer, e é perceptível isso. Nota-se também que o que está por acontecer não é algo bom e que é preciso, mais do que nunca, muita responsabilidade, extrema responsabilidade, patriotismo, serenidade e, ao mesmo tempo, firmeza para que a pactuação constitucional do país não seja rompida, não seja arranhada, não seja alterada. A expectativa que tenho é que todos esses manifestos ou manifestações que estão previstas para a próxima sexta-feira, amanhã, e para o domingo, em primeiro lugar, ocorram dentro da norma democrática da paz, do respeito ao contraditório, da civilidade do pensamento político, e que se evite a conflagração de um país. Porque, pela segunda vez, é essa a preocupação que tenho. O presidente Lula, pessoa por quem sempre tive respeito pessoal e nutro relações absolutamente respeitosas, enfim, por 2 vezes, o presidente Lula chama o MST, que é um movimento que deve ser respeitado e sempre foi respeitado, para fazer um embate que me parece não é o embate que a sociedade deseja, porque vem com um tom ameaçador.
E se um movimento como o dos trabalhadores sem terra, que tem uma doutrina política muito clara e que não é segredo para ninguém, que tem convicções políticas que são reveladas de forma absolutamente claras, passa a ser a referência para o enfrentamento político, ao contrário do que aconteceu no período do Mensalão, quando, por uma série de circunstâncias, por uma série de fatores, se buscou um caminho conciliatório para que o país não fosse para o confronto, para a conflagração. As circunstâncias daquela crise que ocorreu no governo do presidente Lula, e quem tiver boa memória vai se lembrar que o que está acontecendo hoje é uma cena já vista, só que em outro ambiente. Da mesma forma que, recentemente, o presidente Lula, na ABI, disse que, se fosse preciso, ia chamar o exército do Stedley, ele chamaria o MST, no exercício do mandato de presidente da República, Lula fez o mesmo. Quando, em audiência, recebeu o MST, quem tiver boa memória vai se recordar do que eu estou relatando agora, colocou o boné do MST como presidente da República, ele recebe o MST no Palácio, colocou o boné do MST no Palácio, e ato contínuo nos muros do Brasil inteiro, as pichações que foram feitas, mexeu com Lula, mexeu comigo. E conseguimos, naquele instante, manter a normalidade democrática, porque não partimos por uma posição radicalizada e houve prudência, maturidade, serenidade para não conflagrar. E ainda hoje, nós da oposição somos cobrados pela posição de outrora. Ainda hoje, há quem diga que erramos em não radicalizar aquele processo e não agudizar aquele momento, o que teria dado chance à recuperação política do presidente Lula, do seu governo, ele que estava fragilizado, se recuperou, se reelegeu, depois elegeu a presidente Dilma, e passado algum tempo esse momento é vivido e o poder de pressão se repete. Só que desta vez não terá recuo, só que dessa vez não haverá espaços para grandes conciliações, por uma série de razões, entre as quais, porque os elementos daquela época já não se repetem nesse instante. Naquele instante, nós tínhamos um presidente da República que era um articulador político capacitado, como ainda hoje é, o que, infelizmente, não se pode dizer da presidente Dilma. A presidente Dilma não tem a capacidade de lidar com a política como o presidente Lula tem. Essa é a primeira grande diferença. Mesmo com suas características pessoais, naquele instante da crise do Mensalão, o presidente Lula teve a capacidade de montar um comitê de gestão de crise. E nesse comitê nós tínhamos pessoas como Márcio Tomás Bastos, para citar apenas um nome que já não está mais conosco, mas pessoas outras extremamente qualificadas, maduras, experientes, que estavam ao lado do presidente da República, fazendo a gestão daquela crise. Esse comitê hoje não existe mais. Além do mais, nós temos uma articulação política no Palácio extremamente fragilizada, que não faz diálogo, eu não digo nem com a sociedade, isso aí nem pensar, não faz diálogo com a democracia representativa, que é o parlamento. Segundo, naquele instante a economia fortalecia a posição política do presidente Lula. Nesse instante, a economia fragiliza severamente a posição política da presidente Dilma. Naquele momento de outrora, havia uma relação do governo, do Poder Executivo, com sua base aliada majoritária no Parlamento. Nesta quadra, esta base majoritária está fragmentada. Ontem o governo deixou de perder vetos, bateu na trave 3 vezes. No Senado, por exemplo, o veto dos termos de contrato das indústrias intensivas de energia deixou de ser derrubado no Senado por 2 votos. Por coincidência, tínhamos 2 senadores do PSDB ausentes, por razões justificadas. No próprio veto do imposto de renda, onde foi feito um amplo acordo com a base do governo, o governo não foi derrotado por 18 votos ou 12, mas não mais do que 20, vamos lá para facilitar a conta. Então você tem uma presidenta da República que não tem capacidade de articulação, que não lida com gosto, não lida com prazer com as coisas
do mundo da política, você tem uma economia extremamente fragilizada, você tem uma base política que não se sente prestigiada, não se sente valorizada. O próprio presidente da Casa, Renan Calheiros, já fez várias referências em relação à necessidade do PMDB ter um papel mais destacado e que a reforma fiscal não pode ficar apenas limitada a aumento de carga tributária, é preciso cortar despesas. Então, o que é que está por acontecer? Ninguém sabe. Apenas temos uma certeza. Se o exército do MST, do Stélio, avançar, o exército do povo brasileiro vai avançar também. Porque não haverá recuo. Nós não vamos permitir que nós tenhamos, nesse instante, a base de métodos que não são aprovados pela maioria esmagadora dos brasileiros, a prevalência de um pensamento político, à base da força. Nós somos um país onde a nossa Constituição prevê o direito à propriedade, à livre iniciativa, tudo aquilo que o MST não concorda. E eles têm direito de não concordar. Só que a minha preocupação, e concedo em poucos instantes, senador Rigufi, a parte, a minha preocupação é que a estratégia que foi sinalizada na crise do mensalão está sendo agora repetida na crise do petrolão, só que com circunstâncias absolutamente distintas e diferentes, onde poderemos ter um desfecho também, por consequência, completamente diferente. Eu escuto com prazer o senador Rigufi. Senador Cássio, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que nós não podemos concordar com a resposta que algumas pessoas, ou a interpretação que algumas pessoas estão dando das manifestações populares, como se fosse um terceiro turno. Quer dizer que se a manifestação popular é a favor ou contra um governo que ele não gosta, aí é legítima. Agora, quando se está no governo e se tem uma manifestação, aí não, aí é terceiro turno. Então, as manifestações populares deveriam servir para o governo refletir para onde está indo. Nós temos uma inflação crescente, uma inflação que está chegando perto de 2 dígitos. Vossa Excelência se referiu ontem à votação do veto da presidente com relação à correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda. E aquele 6,5 de ontem já está superado. Se tivéssemos aprovado os 6,5, nós já estaríamos prejudicando o contribuinte, porque a inflação hoje já superou os 6,5. Se pegar o mês de fevereiro, a inflação dos últimos 12 meses, ela já ultrapassou 7%. Está em 7,7%. Portanto, já não basta os 6,5%. Então, nós temos um problema sério na economia, um problema de contas públicas, com déficit público crescente, se estourando o gasto corrente nesse país. E temos também um problema político que o governo vive. E o governo deveria ver as manifestações como parte da democracia do Estado Democrático de Direito. A sociedade protestar contra o que está errado é, inclusive, para que o governo reflita e talvez reoriente a sua posição diante de alguns temas. Então, eu quero aqui me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que isso tem que ser entendido como parte da democracia. Claro, se tiver excessos, que condenamos os excessos, mas que não condenamos a origem da indignação popular, porque ela é justa e deve ser analisada como parte da democracia, porque triste vai ser o dia que um cidadão desse país não puder se expressar, não puder colocar democraticamente a sua opinião, seja ela qual for. Nós não devemos pessoalizar. Eu não sou daqueles que, quando estou chateado com algo, esquece as virtudes do outro. Acho que existem algumas coisas positivas, mas o governo, do ponto de vista
da economia está uma tragédia, do ponto de vista político nem se fala. Houve, sim, uma inclusão social no país nos últimos anos, eu tenho que reconhecer. Agora, não justifica o que está acontecendo na economia desse país nesse momento e o que está acontecendo na gestão política desse país. Às vezes, a sensação que eu tenho é que o país está acéfalo, porque está completamente sem rumo e sem uma orientação e sem um olhar para frente e dizer, nós queremos chegar ali. Eu quero que esse país dê certo, torço que as coisas deem certo nesse país. Agora, não posso concordar com a explosão da inflação nesse país, com escândalos de corrupção para todos os lados, e as pessoas enxergando isso como se nada tivesse errado, como se fosse algo normal e natural. Tenho certeza que há várias pessoas, inclusive na base do governo, que não estão contentes com o rumo e que gostariam de uma reorientação desse processo. Agradecer a Vossa Excelência pela parte. Eu que agradeço a contribuição e comento esse aspecto que foi alvo de observações também feitas por articulistas, onde o governo tem um cacoete horrível de dizer que aquilo que não é manifestação da CUT é golpe. Ou seja, no país de hoje, você só pode se manifestar a favor do governo. Então, o que for manifestação pró do governo, aí não, é democracia, é respeito às pessoas. O que for fora de manifestação da CUT é golpe. Então, é preciso rearrumar essa conversa e trazer muito, nesse instante, um componente que o Papa Francisco tem ensinado de forma eloquente: humildade. É momento de ter humildade. Errar é humano, falhar também. E não há como você deixar de observar que houve um conjunto de equívocos, de falhas, ao longo dos últimos anos, com virtudes também. Nós não temos dificuldade de reconhecer acertos. Não temos nenhum problema de aplaudir aquilo que representou avanço para o país. Agora, o que não pode é um governo que se desloca da realidade, e aí é o pior dos mundos, porque você se desloca da realidade, cria um universo paralelo e faz de conta que o mundo real não existe, que é um pouco do que está acontecendo hoje com a Presidente da República, que vem queimando as suas chances de se reencontrar com o país. Ela desperdiçou a oportunidade mais recente do domingo, Dia Internacional da Mulher, quando até mesmo o estoque de desculpas está se esgotando. O estoque de justificativas da Presidente da República está se esgotando, porque a essa altura do campeonato, querer dizer ao povo brasileiro que a grave crise que vivemos é culpa da seca e da crise internacional, me desculpem a franqueza, mas é zombar da nossa inteligência. O governo é o único responsável pela recessão econômica que nós estamos vivendo, porque não fez aquilo que é básico, que qualquer orçamento doméstico tem que respeitar, que é receita e despesa. O dinheiro não aceita desaforo. E aí faz um ajuste fiscal apenas pelo lado da receita. Temos aqui a visita de pessoas nas nossas galerias, sejam todos bem-vindos. O Senado Federal os acolhe com alegria, sobretudo porque temos crianças, né, que sempre é muito bom ter pessoas jovens atentas às coisas do Brasil e da própria política. Mas não foram vocês que quebraram o Brasil. Durante esses últimos anos, vocês trabalharam, produziram, pagaram seus impostos, e foi o governo federal que pegou o seu imposto e gastou muito mais do que podia com uma estrutura de 40 ministérios. Esses 40 ministérios é só um símbolo, né? É só o simbolismo, né, de você ter uma estrutura tão grande que chega a 40 ministérios. Você tem ministros que passa 2 anos sem despachar com a presidente. Essa que é a verdade, ou até mais. Milhares de cargos comissionados, despesas de toda a ordem. Então, na hora que o barco começa a afundar, ao invés de tapar o buraco, o governo fica tentando só tirar água da caneca.
e essa água da caneca é o aumento de impostos. Vocês vão pagar mais imposto de renda, estão pagando tarifa de luz, que vai ter esse ano um aumento de 70%, e vai ter aumento de 70% por quê? Nem na época da hiperinflação nós tínhamos reajustes tarifários nessa ordem de grandeza, porque lá atrás o governo errou, e nós denunciamos aqui do plenário do Senado. Eu cheguei a ocupar essa mesma tribuna que eu aqui estou, e disse, olha, eu sou contra tudo isso, porque está errado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Vou votar a favor, porque depois vão dizer que eu sou contra a diminuição de luz, mas vai dar errado. Vamos dar o crédito de confiança que o governo está pedindo, porque nesse embate político tem essa coisa pequena, de você, às vezes, você faz a sua posição política, defende o que acredita, mas o seu adversário fica dizendo, não, é contra o povo. Não quis que a conta de luz rebaixasse, porque a mania do PT é dizer que é o partido do povo e nós somos os partidos dos ricos. Isso é uma bobagem, isso ninguém aguenta mais. Como ninguém aguenta mais ficarem culpando Fernando Henrique Cardoso, que já não é mais presidente há 12 anos. Há 12 anos que o PT comanda o Brasil e ainda hoje, uma das desculpas clássicas é dizer que é culpa de Fernando Henrique Cardoso. Me faz lembrar uma história que meu pai, Ronaldo Cunha Lima, costumava contar. O poeta contava uma história naquele tempo da crise do petróleo, onde todo mundo dizia, a culpa é do petróleo, a culpa é do petróleo. Aí o dono da fábrica, onde tinha Chiquinho era culpado por tudo. O que acontecia de errado na fábrica, o cara dizia, é culpa de Chiquinho. É culpa de Chiquinho. Quebrava uma máquina, é culpa de Chiquinho. Chegava alguém atrasado, é culpa de Chiquinho. Faltou matéria-prima, é culpa de Chiquinho. Atrasou salário, é culpa de Chiquinho. Enfim, tudo era culpa de Chiquinho. Até que um dia o patrão reuniu os funcionários e foi anunciar que teria uma grande notícia pessoal para comunicar aos funcionários, que a esposa dele estava grávida. Aí Chiquinho olhou e disse, eu espero que dessa vez a culpa não seja de Chiquinho. Então, no Brasil de hoje, do governo do PT, toda vez a culpa é de Fernando Henrique, que já não é presidente há 12 anos. Há 12 anos. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais impacientes, cansadas, e o sentimento é esse de cansaço, porque na campanha houve conjunto de promessas que não apenas não foram cumpridas, mas se viu algo completamente diferente. E aí o governo não tem rumo, e o filósofo Sêneca dizia que, por mais favorável que seja o vento, se você não sabe onde vai chegar, você não consegue, né? Você tem que saber aprumar a vela e aproveitar o vento favorável, e o governo está perdido. E nenhum brasileiro, eu sou líder do partido de oposição, mas não quero um governo perdido. Eu posso até admitir um governo que erre, mas um governo perdido, uma presidente isolada, e não será no isolamento que a presidente Dilma vai conseguir resolver os problemas do país. Não será no confronto político, como se fosse uma disputa de grêmio estudantil. A gravidade da crise exige posturas de estadistas, pessoas que tenham a grandeza do nosso país e que deixem de fazer essa política menor, que cabe até em momentos de normalidade, essa cutucada aqui, essa cotovelada ali, belisca ali, dá uma canelada acolá, faz parte da vida das pessoas, sobretudo na política, mas no momento não pode ter antijogo. O país não suporta antijogo. E é preciso que os homens e mulheres de responsabilidade nesse instante se convençam que estamos diante de uma imensa interrogação a partir desse final de semana e que não haverá recuo. Se avançar um exército daqui, outro exército avançará. E nós vamos para onde? Para a conflagração do país? É o que talvez um dos exércitos queira, e queira há muito tempo. Portanto, é preciso que nesse instante nós possamos compreender o caráter político, democrático destas manifestações, que ocorrerão naquilo que é dentro do nosso desejo de forma pacífica, de forma ordeira, até porque o pensamento também não é meu, mas nós sabemos que numa sociedade de cordeiros abre-se espaço para governo de lobos. E a sociedade está se movimentando.
A sociedade está dizendo um basta a um conjunto de coisas dessa velha política. E quem tiver ouvido para ouvir, ouça, como recomenda de forma pedagógica e repetida a Bíblia Sagrada. É preciso ouvir muito claramente o que está acontecendo no país. E não será com soberba, não será com incapacidade de convivência com o contraditório, mas só pela via da humildade, da discussão, da negociação, que nós poderemos evitar um aprofundamento ainda maior de uma crise que já não é pequena. Porque nós estamos falando de crise econômica, nós estamos falando de crise no ambiente político, nós estamos falando de crise ética, nós estamos falando de crise de credibilidade. Até isso o governo carece. O governo está carecendo, inclusive, de credibilidade, para que as coisas possam voltar a ter o mínimo de certeza de para onde estamos caminhando. Então, fica aqui, senhor presidente, para que eu possa concluir minha fala, as minhas preocupações, a disposição sempre viva do diálogo, desde que haja sinceridade na vontade de conversar, com propostas claras de uma agenda nacional, de uma agenda para o Brasil, para que o governo possa ter a humildade que errou e reconhecer esses erros. É preciso que a presidente Dilma possa reconhecer que errou. Esse é o primeiro passo. É preliminar para nós da oposição esse reconhecimento, para que a partir daí possamos, quem sabe, montar uma agenda que leve o Brasil a encontrar a luz no final do túnel, porque essa luz, por enquanto, está apagada. Portanto, estarei em São Paulo no próximo domingo, participando das manifestações, de forma ordeira, de forma tranquila. A decisão do presidente nacional do nosso partido, Aécio Neves, é de não participar, por mais vontade que ele tenha, e aí ele faz uma leitura política correta, ao meu ver, que, como ele disputou a eleição, e por muito pouco não foi o eleito à presidência da República, a presença dele pode ser confundida como um aproveitamento político de um movimento que é apartidário. Nós não estamos diante de um movimento suprapartidário, como foi, por exemplo, o movimento da anistia ou o movimento das diretas já. Ali você tinha vários partidos políticos organizando aquelas manifestações e nós tínhamos, portanto, um movimento suprapartidário. No que está acontecendo no Brasil agora, nós temos movimentos apartidários. É fora do mundo da política convencional. Então, de forma muito lúcida, ao meu ver, o senador Aécio decidiu não participar pessoalmente, apesar de ver, naturalmente, as manifestações como algo importante, com entusiasmo, como algo extremamente válido para o Brasil, para que a presença dele não seja interpretada ou distorcidamente vista como um oportunismo político eleitoral de quem disputou recentemente a presidência da República. Que nós possamos ter serenidade, possamos ter maturidade, espírito público. Mais do que nunca é hora de revelarmos os compromissos que temos com o nosso país. Mas também é hora de ter firmeza, porque tenho certeza, se um exército avançar, o outro avançará também.